com o meu amigo Cássio Moreira. Ô, Cássio, levanta um pouco a cabeça, bota a câmera um pouquinho mais para ficar mais equalizado assim comigo, entendeu? Eu estava digitando outras coisas por isso. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Cássio Moreira, Deixa eu levantar a cadeira aqui um pouquinho, peraí. economista, escritor do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um quadro trabalhista, a gente está falando aqui do PDT. O PDT é o maior partido do Ceará, Cássio. Tem 59 prefeitos, governou o Ceará, a Isolda Sela era governadora até que ela saiu do partido. Uma aliança exitosa com o PT, né? Sim. A Isolda Sela, ela, inclusive, ela é esposa do Veveu Arruda, que foi prefeito de Sobral e faz parte, né, desse ciclo aí de prefeitos de Sobral e governadores, né, que protagonizaram um avanço muito forte na educação do Ceará. O Ceará é um modelo para o país de educação pública e de administração do Estado de forma geral. Os protagonistas foram Isolda Sela, o Cid Gomes, né? O Ciro nunca foi prefeito de Sobral, ele foi prefeito de Fortaleza 2 anos. Mas o Cid Gomes foi, o Veveu Arruda foi, e a Isolda Sela sempre por trás, porque a Isolda Sela faz o nome dela como secretária de Educação de Sobral, depois de virar secretária de Educação do Ceará, né? E agora ela é secretária executiva do Ministério da Educação. O Camilo Santana é ministro da Educação. Agora, o que se atribui o Ciro? O Ciro está dando uma série de entrevistas atacando o Camilo Santana, falando que o Camilo Santana não tem nenhum escrúpulo, né? E falando coisas horrorosas. A que se atribui isso que o Ciro tem feito? Bom, em primeiro lugar, boa noite aí os telespectadores de vocês, né? Eu tenho acompanhado aí o sucesso que tem sido o canal da Fórum, né? E com um público cada vez mais qualificado. Bom, primeiramente, o próprio governo federal, o Lula, convida o Camilo Santana para ser ministro da Educação justamente para tentar repetir a nível nacional o estrondoso sucesso da experiência de educação, até que foi muito usada durante a campanha. Só um pouquinho, peraí. Lembra que eu te comentei que toda vez que eu começo a falar, a minha gata começa a querer entrar nos fios do computador. Né? Pode entrar. Você está aqui do meu lado. Aqui é um programa pet friendly. O Jornal da Fora é pet friendly. Maravilha. Então, o Camilo Santana ele foi convidado para... Havia cogitação até da própria Isolda, né, ser ministra da Educação, mas o Camilo Santana foi convidado justamente por essa experiência exitosa lá do Ceará, liderada pela família Ferreira Gomes, com apoio do PT, do PDT, enfim, justamente para tentar repetir essa experiência, mas agora a nível nacional, né? Então, foi uma experiência extremamente exitosa. Se tu pegar os números da educação do Ceará, tu vai ver avanços extremamente significativos. Né? Bom, num segundo momento, o que acontece? Primeiro, tu tem a campanha do Ciro, lá em 2018, que, na minha opinião, foi uma postura acertada, né? Inclusive, eu acho que até tu votou no Ciro na época, né, Miguel? Uma estratégia extremamente acertada naquela época, de realmente ali de uma crítica construtiva, mas tanto que o Ciro queria o Haddad de vice, né? O Haddad era o vice dos sonhos do Ciro. Bom, acontece que, por o Ciro não ter conseguido alguns apoios, PSB, etc., não sei se convenceram ele ou ele acabou sendo convencido sozinho, que ele só teria que ele não teria o apoio do PT, porque ele sempre sonhou ter o apoio do PT, sempre sonhou ter o apoio do Lula. Se vocês lembrarem, estudarem, vocês vão ver que o Ciro, inclusive, transferiu o título dele para São Paulo, a pedido do Lula, né? Havia expectativa na época, acho que lá por 2010, ele estava no PSB, de, inclusive do Ciro ser candidato ao governo de São Paulo, né? Pois bem,
a partir de então, a partir de 2019, começa o Ciro ter uma inflexão de acreditar que o PT, e dificilmente, né, o PT sempre tenta buscar nomes do próprio partido, o Ciro acabou se convencendo, ou sendo convencido, que ele não poderia, que ele não seria nunca o candidato apoiado pelo Lula. E aí eu acho que ele começou a adotar uma estratégia e acabou com mágoas também, né? Porque realmente ele esperava que o Haddad fosse o vice dele e que o PT apoiasse ele em 2018. Embora ele foi convidado para ser vice do Lula, mas ele não aceitou, pela questão do Lula estar na cadeia e todo mundo saber que o Lula não seria candidato. Mas se ele tivesse aceito ser vice do Lula naquela época, teria sido ele o candidato no lugar do Haddad à presidência do Brasil, e provavelmente o Haddad de vice. Então, o Ciro não aceitou ser candidato a vice do Lula. Então, na minha opinião, o erro já começa aí, né? E aí o que acontece? Hoje o Ciro está convencido que ele precisa destruir o PT. Ou seja, ele tem que ser oposição ao PT com a esperança de pegar um eleitor antipetista. E aí ele acaba ficando refém dessa bolha que ele construiu, que de certa forma até tem um conteúdo de fanatismo, né? Há uma parte dos ciristas que são extremamente fanáticos pelo Ciro, muito parecido com o que se repete em outras experiências de fanatismo, como, né, no próprio bolsonarismo. E também o Ciro acabou tentando se tornar um pós-Bolsonaro em vez de ser um pós-Lula, né? Porque hoje o eleitor do PT, o simpatizante do PT, não é mais simpático ao Ciro, em 2018 era, e hoje acontece que o Ciro, então, tenta pegar esse eleitor que vai ficar órfão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível. E era cálculo político do Ciro que o Bolsonaro se tornaria inelegível. Então, o que acontece? Hoje o Ciro está tentando ser um pós-Bolsonaro. Só que o Ciro nunca vai ser o candidato da direita. Nem da direita, mas o candidato desses eleitores do Bolsonaro. Porque o programa econômico do Ciro é de esquerda. Os interesses que o Ciro contraria seriam interesses que são que fomentam essa extrema-direita no país. Então, o Ciro acaba ficando isolado. No Ceará, ele está praticamente brigado com quase toda a família, ou seja, os 3 irmãos são a favor da aliança com o PT, e ele está praticamente isolado, com um número mais reduzido. Inclusive, o PDT do Ceará sofrendo o risco de daqui a pouco ter um racha e uma boa parte de pedetistas do Ceará saírem do partido, e vai ser uma perda irreparável, né? Então, é essa a situação que eu vejo, Miguel. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Cássio, eu vou liberar você. Eu vou receber aqui um outro convidado agora às 6h30. Então, agradeço muito a sua participação. Sempre muito bom receber. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria comentar uma outra coisa que eu tenho dito, que é o seguinte, ó. Eu acho que o Ciro teria que tentar uma aproximação com o governo Lula, né? Eu acho que é um quadro fantástico, mas que, na minha opinião, está intoxicado com esse ódio esse antipetismo, muito alimentado pela bolha cirista que foi construída durante a campanha, e que dentro dessa bolha ele acaba se tornando esse ídolo. Eu acho que o PDT, infelizmente, está rachado, né? Com pedetistas que entendem a importância para a esquerda do sucesso do governo Lula, e outros que querem o fracasso do governo Lula, sonhando com uma expectativa de o Ciro poder voltar a ser candidato à presidência. Mas hoje o Ciro não tem mais unanimidade do PDT. Não tem unanimidade do PDT. E, inclusive, eu acho que o Ciro deveria tentar ser candidato ao governo de São Paulo na eleição que vem. Eu acho que um candidato como o Ciro poderia ter chances de ser eleito governador de São Paulo, mas desde que tenha essa aproximação com o governo Lula e com o PT. Infelizmente, eu acho que o Ciro não é da personalidade do Ciro. Eu acho que dificilmente ele vai acordar para isso
e tentar criar pontes, porque as últimas pontes que existem é o próprio Cid, que seria uma belíssima ponte para o Ciro se aproximar do Lula e do PT, mas infelizmente está se implodindo uma das últimas pontes. Uma é o Lupe, né? O Lupe é uma ponte, fez uma defesa muito forte para o PDT estar no governo Lula, inclusive é o ministro da Previdência, e a outra ponte seria o Cid, que infelizmente está sendo implodida por essa briga. E essa parte em relação ao André Figueiredo eu não vou comentar, porque o André Figueiredo é o nosso presidente do PDT, tem feito um bom trabalho, enfim. Eu torço que o André e o Cid entrem num consenso e acabem fazendo parte do governo Elano do PT no Ceará, porque eu acho que é importante. E essa aliança entre PT e PDT, que por muito tempo foi muito sólida no Ceará, que ela continue em prol do Brasil. Obrigado, Miguel. Cássio, então, muito obrigado por suas palavras, pela participação. Forte abraço. Abraço, até. Pessoal, vamos receber aqui nosso amigo vereador Edson Santos.